Atenção, emissoras da Rede Brasil Orkut, para o toque de 5 segundos. Este programa é uma produção independente e é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, amigos internautas. Como sempre, estamos iniciando o seu programa semanal Os Três Místicos pela TV Orkut. O programa feito por você, para você e por você. Boa noite, Maria. Boa noite, Haddad. Boa noite, meus queridos internautas. Como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. E vocês sabem, somos terapeutas holísticos e por isso temos uma visão holística, onde buscamos sempre a melhor evolução do ser humano em todos os níveis, emocional, energético, espiritual e físico. E falando em melhora, em evolução, hoje temos aqui uma pessoa muito especial, que veio especialmente para tirar as vossas dúvidas. Portanto, meus internautas que tiverem aí curiosidade, que precisarem de algum esclarecimento, mandem as vossas perguntas. Contamos aqui com o Dr. Henrique Lani Staniak, cardiologista, médico assistente do Hospital Universitário. Boa noite, Dr. Henrique. Boa noite, caros internautas. Estarei essa noite com vocês e espero elucidar da melhor forma possível eventuais dúvidas. O Dr. Henrique estará conosco por um período de 30 minutos. Portanto, internautas que tiverem dúvidas sobre coração, hipertensão e quiserem mandar os vossos e-mails, aproveitem que ele está aqui para responder para vocês. Então vamos lá ver os e-mails. A Maria Aparecida de Santana pergunta: Dr. Henrique, quais os sintomas do infarto? Bom, minha cara internauta, os sintomas do infarto, o sintoma mais típico é a dor precordial, ou seja, a dor retroesternal, dor no peito, tá? Opressiva, acompanhado de sudorese, palidez, náusea e vômito. Classicamente, essa dor ela pode se irradiar para o membro superior esquerdo ou membro superior direito. É acompanhado de suor frio, sensação de desmaio muitas vezes, náusea e vômito. Lembrar que alguns pacientes podem ter um quadro atípico, principalmente os idosos e os diabéticos, muitas vezes podem se manifestar apenas com dor epigástrica acompanhado de sudorese e vômito. Se o paciente tiver algum desses sintomas, deve procurar o pronto-socorro mais rápido. Muito bem. Quais são os fatores de risco, Dr. Henrique? Bom, os fatores de risco relacionados ao infarto agudo do miocárdio, nós podemos listar principalmente os fatores tradicionais, que são pressão arterial, tabagismo, diabetes, dislipidemia. Hoje em dia é muito falado também a chamada síndrome metabólica, que é o paciente obeso, hipertenso, com aumento da circunferência abdominal e dislipidemia. O paciente com esses fatores é um paciente de risco para infarto agudo do miocárdio. E qual seria uma das formas para se evitar o infarto? Bom, a principal forma é evitar os fatores de risco. Então, esses fatores de risco tradicionais devem ser combatidos da melhor forma possível. Um item extremamente importante é que o paciente deve procurar o seu médico e fazer um check-up, tá? Esse check-up deve ser feito a partir dos 25 anos, a cada 3 a 5 anos. Essa é a forma correta pelo qual o paciente sabe que é hipertenso, que é diabético, que é dislipidêmico. Lembrar que é uma doença silenciosa. Então, quando nós não intervimos nesses fatores de risco, a doença só vai se manifestar depois de 10, 15 anos. Então, o check-up é um item importante para se diagnosticar esses fatores de risco e se intervir da melhor forma possível. O senhor me falou em dislipidemia. Isso, o que seria isso para um leigo como eu? Dislipidemia é o colesterol, tá? Então, o colesterol aumentado no sangue, o conjunto de alteração dos lípides, a gente acaba atribuindo o nome de dislipidemia, tá? Então, resumindo, é o aumento de triglicéridos, o aumento do colesterol,
aumento do colesterol ruim, o LDL, e a queda do colesterol bom, que é o HDL. Ah, ótimo. Agora ficou mais claro para os leigos que estão nos ouvindo. Temos uma pergunta aqui da internauta, a Lualva. Parabéns pelo programa. Obrigado, Lualva. Doutor Henrique, pessoas jovens podem ter infarto? Boa pergunta. Sim, pessoas jovens podem ter infarto, sim. A causa de infarto no paciente jovem pode ser por excesso de colesterol. Existem algumas doenças genéticas que levam ao excesso de colesterol e o paciente pode ter um infarto cedo, mas uma causa comum de levar a infarto no paciente jovem, que sempre deve ser excluída nos pacientes que chegam no pronto-socorro, principalmente aqueles com menos de 30 anos com infarto, é o uso de drogas, como por exemplo cocaína. São drogas que levam ao vasoespasmo, o vaso acaba diminuindo o seu calibre após o uso dessas drogas e pode levar a um infarto, sim. Então, assim, lembrar que o jovem pode ter os fatores de risco tradicionais, mas devemos sempre afastar o uso de drogas ilícitas, principalmente cocaína e crack, que podem levar a vasoespasmo, que nada mais é do que a artéria do coração diminuindo o seu calibre e levando à isquemia miocárdica e ao infarto. E quanto à predisposição, doutor Henrique? A predisposição genética ao aumento de colesterol existe, tá? Mas volto a frisar que no paciente jovem, para ter um infarto, são doenças genéticas raras, tá? Então, um paciente com menos de 30 anos que tem um infarto que não seja atribuído ao vasoespasmo, que seja atribuído à presença de placa aterosclerótica, geralmente são dislipidemias primárias, causas genéticas que são raras no nosso meio. Muito bem, temos mais uma mensagem da Lualva também. Doutor Henrique, estresse pode causar infarto? O estresse é um fator de risco, não diretamente, mas indiretamente relacionado ao infarto. Pacientes que apresentam alto nível de estresse, geralmente apresentam um nível pressórico mais alto, então, por consequência, tem a pressão mais alta, lesando o coração, que é um fator de risco para um infarto. E são pacientes que, em geral, acabam tendo um predomínio maior da síndrome metabólica também. Tá? Então, o estresse está relacionado não diretamente ao infarto, mas indiretamente sim. Está relacionado ao infarto, sim. Renata, do Cambuci, quer saber se a pressão alta pode causar dor de cabeça e dor na nuca. Essa é uma pergunta muito comum e a gente acaba... eu que lido com pronto-socorro, acabo vendo isso com uma certa frequência, tá? Os pacientes que são hipertensos, esse paciente, quando ele está sofrendo algum desconforto ou qualquer dor, a resposta natural do organismo é aumentar o nível pressórico de um paciente que já é hipertenso, tá? Então, a pressão alta não leva a cefaleia, a dor de cabeça, mas qualquer dor, seja uma dor muscular, um desconforto ou mesmo uma dor de cabeça, pode aumentar a pressão de quem já é hipertenso, tá? Então, não é a hipertensão arterial que leva a dor de cabeça, tá? Mas o paciente, muitas vezes, que é hipertenso, está apresentando um desconforto, acaba tendo uma elevação pressórica. É o que nós chamamos de pseudocrise hipertensiva, né? Que é a crise falsa de hipertensão arterial. Isso é interessante, doutor, porque eu vi um amigo comentando com outro colega meu que a pressão dele normalmente é altíssima. Isso é normal? É natural? Normalmente é altíssima em que situação? No dia a dia dele. No dia a dia. Não, se esse paciente tem a pressão altíssima no dia a dia dele, provavelmente esse paciente é um paciente hipertenso. Para o paciente ter o diagnóstico de hipertensão arterial, ele tem que ter 3 medidas de pressão arterial em consultas diferentes. Não é apenas uma medida que define o paciente como hipertenso. Então, provavelmente, esse paciente que apresenta a pressão arterial elevada durante o dia inteiro ou várias consultas é um paciente hipertenso que merece o tratamento. Uhum.